Olá, aqui é o Judeu Ateu. Eu sou o Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Eu, Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 378 do Mangá ao Quadrado, continuando a mini maratona, mega maratona, não sei porque... Qual é a métrica de maratona pra ela poder ser só uma maratona? Tipo, quantos episódios um ano tem que inteiro ser? Seria uma maratona pra mim, estranho. Não precisa ser o ano inteiro, mas acho que Uma maratona alguns meses. não durou nem um ano inteiro a maratona, que deu origem ao termo maratona. Tipo, ela não durou esse tempo todo. A gente tá aqui toda semana comentando um mangá por completo e com spoilers, como é a tradição do quadro Mangá Enquadrado aqui. Normalmente esses quadros costumam ter um espaço de meses entre ele, e por isso que é uma maratona. A gente tá fazendo uma sequência grande de mangás curtos, escolhidos por cada um dos participantes nessa casa cheia. Essa semana, Sakoto Tonada ou Sakoto Inada, mangá escolhido pelo Bocha. Já, Bocha, eu vou fazer umas perguntas pra você, mas antes eu queria lembrar que ao quadrado tem um Apoia-se, é o apoia.se/ao quadrado, correto, estranho? Correto, você pode fazer qualquer apoio financeiro, não temos nenhum valor mínimo de entrada, talvez a plataforma tenha, mas a gente não. Você pode doar quanto você quiser para ajudar a prestigiar o nosso trabalho aqui. Mas se você fizer apoios de 10 ou mais reais, seu nome é lido sempre em algum dos programas, como as pessoas a seguir: César Paoloni Fadi, Tóstenes Fragoso, Lucas Nunes Pio, Jordan Gonçalves e Letícia da Cunha. Muito obrigado. Muito obrigado. Sakoto Tonada, Bocha. Há uns episódios atrás, a gente pediu pra cada um explicar um pouquinho o porquê escolheu cada um desses mangás. Eu lembro de você falar que você escolheu Sakoto Tonada porque, sei lá, você não tinha um grande acervo de mangás curtos que você achou que você poderia escolher. Mas eu vou jogar mesmo assim a pergunta pra você de qualquer jeito. Tem alguma motivação maior por dentro por você ter escolhido Sakoto Inada? Satoko, pelo amor de Deus. Sakoto, eu tô falando Satoko. Eu tenho um mangá também à frente, não sei porque eu tô falando errado. Satoko e nada pra gente, por que você escolheu esse mangá? Assim, quando eu falei, né, que eu não tinha um grande repertório, porque, se não me engano, vocês mandaram, tipo, no domingo, falando, essa semana a gente vai fazer um negócio, aí eu tinha que pensar até quarta. E de semana é difícil pensar nas coisas, ainda mais com o trabalho. Mas aí foi um dos primeiros que veio assim na minha cabeça. Como eu falei lá, eu acho que, além dele, obviamente, ser 4 volumes, ele tem o objetivo principal de que, né, todas as nossas maratonas sempre tinha coisa dark pra cacete. Dessa vez eu senti que foi um pouco mais leve, né? Até o momento, pelo menos. Não senti que foi tão pesado assim que nem os outros. Então seria legal ter um poço assim de tranquilidade no meio e de mais good feelings. Mas também o fato de que eu acho muito interessante, talvez, analisar esse fator que é o islamismo one-on-one, né? Que é o mangá, além de analisar como a amizade delas são lindas. E também é o primeiro Yonkoma, né, que a gente vai analisar. É o primeiro Yonkoma, realmente. Possível primeiro Yonkoma da história do podcast? Será que a gente tem um podcast chamado Yonkoma. Sim, mas não foi um enquadrado de um Yonkoma. Como um enquadrado, é possível que seja assim. Como enquadrado, sim, é isso que eu tô dizendo. Podcast esse sugerido por mim, inclusive, que eu lembro que eu fiquei responsável pela todo o roteiro do mangá, do podcast. Do episódio. É o primeiro porque a gente tá há anos desviando daquela bomba de Musou Telepathy. A gente se salvou dessa. Ai, nossa. E eu repito o que eu falei nas recomendações, a gente só tá falando especificamente de Satoko Inada porque o Bosch esqueceu que existia o Azumanga Daioh. É porque faria muito mais sentido. Era domingo! Então faria muito mais sentido a gente falar de Azumanga Daioh como um Yonkoma mais expoente. Mas estamos aqui, Satoko Inada. E quer saber, Baxa? Você comentou que parece que a sequência que a gente escolheu é um pouco mais leve, mas definitivamente não. Só o Suicidal Children e Taste of Illness e o Clan Poe, nenhum deles tem muita leveza, não, eu diria. Você com certeza escolheu um H bem mais good feelings, bem mais boa vibe, assim.
A gente tá em outra área do pesado. Nos outros. Acho que no outro tinha muito mangá com violência e violência sexual. Aqui é só muito mangá com depressão. Eu diria que é só mangá com que você tem que tomar cuidado onde pisa. E eu acho que o meu mangá não tá muito diferente também, não, na verdade. É verdade. É um bom ponto. Pô, a última teve marido do meu irmão, pô. Mó good vibes. Foi o último pra mas foi salvar exceção. a maratona. Eu acho que essa é uma pergunta meio pessoal, eu não tenho a mínima ideia. Se você não quiser, não precisa responder. Você tem alguma história com o Slam? Esse mangá se comunica de alguma forma diferente com você? Não. Não, Não nada. tenho, não, Ok. não. O Além, único tipo, conhecimento de islamismo que eu tenho é desse mangá. Ok. Ele foi didático pra você também. Exato, sim. Já quando eu tinha lido ano passado, né? Mas sim. Interessante. Eu acho que todos aqui, acho que é um bom disclaimer em algum nível, né? Que ninguém aqui segue a religião islâmica. Não sei se tem no convívio pessoas que seguem, mas acho que seguir aqui ninguém segue, né? Não. Não. Eu acho que eu nunca troquei ideia com alguém do Islã na minha vida. Uau. Primariamente por falta de oportunidade. Eu não tenho muitos E ao meu nem- redor, mas Uhum. eu acho que eu nunca tive que viver o choque cultural de conversar com alguém do Islã. Vou ter que comer só comida halal por algum motivo. Eu tive várias interações com a minha vida com os islâmicos. Não da Arábia Saudita, até onde eu sei Ainda tem, especificamente. eu gosto, essa variedade também é importante, né? Tem muitas diferenças em qual país você tá interagindo. Muitos O que o mangá sabores fala também. de islamismo. Inclusive, eu procurando opiniões sobre esse mangá online, o fato da menina ser tão da Arábia Saudita assim é um pouco didático para próprios muçulmanos. Tipo, tem a galera falando, bom, eu sigo o Islã, mas teve um monte de coisa que eu aprendi aqui sobre a Arábia Saudita, que é muito, muito específica a cultura deles. Então, nem é didático só nesse sentido religioso, mas é cultural mesmo a regiões. É interessante esse aspecto. E queira ou não, ele é um islamismo one-on-one, mas ele tem uma boa parcela de Estados Unidos one-on-one ali também. Né? É um pouco de Japão, one-on-one, que não é relevante para os japoneses, mas é relevante pra gente lendo. Porque o ponto são as 3 diferenças. Sim. Inclusive, às vezes o Estados Unidos one-on-one é tão familiarizado pra mim o assunto que vira um Japão one-on-one, mostrar que o japonês diferente. se surpreende com esse aspecto dos Estados Unidos. Sei. Uhum. Eu quero comentar essa parte da parte didática do mangá e tudo mais, mas eu queria abordar primeiro a parte estrutural do Yonkoma dele. É um dos motivos que você escolheu esse mangá, Bocha. Você acha que como ele funciona bem ou mal pra você como esse mangá de 4 quadros do Yonkoma? Ele funciona como comédia pra você, bem, mal? Sim, eu acho. Ele funciona bem. Eu acho que ele não foge do que é uma estrutura Yonkoma. Ele realmente faz vários aspectos do que você esperaria. Ele não foge muito dos quadrinhos e tudo mais. E eu acho que até, como é esperado de mangá Yonkoma, ele tem todo aquele elemento meio cômico sempre entrelaçado ali na forma que é estruturado o Yonkoma de modo geral. Eu acho que eu tô pra ler direito um mangá que não seja tão focado, vamos dizer, no aspecto comédia, sendo Yonkoma. Ele equilibrou aqui também, eu acho. Ele teve o aspecto da comédia, mas ele também tem muito didatismo. Tem muita exposição ali, né, de acontecimentos, e às vezes tem que ter uma micro punchline ali, mas é mais um assunto de ponta a ponta em 4 quadros, né? Parecia que às vezes era isso, que você tava vendo um infográfico ali de quantas torres tem no onde eles fazem, em Meca. na Meca. Tipo, um micro infográfico ali. É uma vibe meio cartilha da bandeja do McDonald's, né? Também. Ou sei lá, mas sei lá, até nessas partes a autora sempre dava um jeitinho de dar um twistzinho no final, né? Alguma tiradinha, né? Sempre tem alguma piada ali no final, sim. Ele não foge muito do humor, não. Inclusive, achei notável que tem alguns momentos que ele foge do humor, ele inclusive foge do formato 4 quadros. Ele, não é muito, sei lá, 1 ou 2 vezes por volume, mas eu tive essa noção de que se ele queria fugir muito do humor, ele inclusive quebrava isso e fazia uma quadrinização mais tradicional. Sim. Principalmente nos extras, né? Os extras dos volumes ali, que eles um bônus track ali no finalzinho, que era mais
quebra dos 4 quadros. Às vezes acontecia de uma mesma linha narrativa passar de uma página de 4 quadros, mas eram ainda na estrutura 4 quadros, aí vira página mais 4 quadros sequencialmente. Mas me impressionou um pouco que o final do mangá ele consegue dar uma boa vibe triste, assim, né? Mesmo ele mantendo toda a estrutura Yonkoma. Também. Não sei se triste, mas com certeza tipo, agridoce, né? Melancólico. Sim. Eu concordo, assim, é bem gostosinho. Mas em termos de estrutura de Yonkoma, acho que a maioria dos que eu li, que eu me lembro aqui, que eram mais de humor, como o próprio Azumanga Daioh, que tem no começo, eles costumam ser mais finos, né? Tipo, 2 por página em vez de 1 por página, porque é mais contido, né? Eu sei que tem outros que são desse jeito, que são quadros mais compridos, igual é o caso aqui, mas ele não é tanto a norma, né? O que eu mais vi eram quadros mais finos mesmo. Ah, sim. Os mangás que são publicados em Online, né? revista, eu ia falar o contrário, mas os mangás que são publicados em revistas online, eles tendem a ser desse formato. Inclusive, a publicação que publicou Satoko Tonada é literalmente a mesma que publicou Musou Telepathy, que também é nesse formato, uma página inteira, um capítulo. O capítulo é a tirinha e saía um pouco tempo. Eu não sei se era diário também, mas era bem... Enquanto os mangás de Yonkoma da Shonen Magazine, por exemplo, ou de qualquer outra revista, tipo a Azumanga Daioh, eram capítulos completos que vinham com várias e várias tirinhas, que às vezes tinham uma conexão, às vezes não, mas era uma coleção em levas, não era? Era um capítulo sobre uma coisa. E eu acho que é publicado, assim, 1 por dia, basicamente. O Satoko Tonada eu li em algum lugar que foi publicado no Twitter, inclusive mesmo, Sim, né? foi. E aí foi pra publicação. Então esse é o formato. Esse é o formato moderno mesmo do Yonkoma. Essa é a impressão que eu tenho mesmo. Tem mais espaço pra trabalhar. Eu acho que numa história como aqui, que tem a sua pegada de humor, mas tem muito de ambientação mesmo, né? De mostrar onde elas estão, mostrar coisas que elas estão falando, e um quadro muito pequeno não faria sentido. Então eu acho que esse formato foi o ideal para esse tipo de história, né, que ela quis contar aqui. A gente precisava ver as comidas no fundo, a gente precisava ver onde elas estavam, precisava ser mais largo e ter mais cenário do que costuma ser necessário em história, que é puramente de humor, buscando uma punchline, né? Sem dúvida. Eu acho que Satoshi Nara faz isso bem. Ele tem algumas especificidades da quadrinização dele que eu gostei muito, eu acho. Ele acaba conseguindo ser bem dinâmico, a leitura dele é bem fácil, e a forma com que ele trabalha a transição dos balões entre os quadros é uma leitura muito fácil, eu achei. Eu tenho uma dificuldade em ler mangás de humor, e principalmente mangás de humor Yonkoma, porque eu tenho que prestar muito mais atenção no que eu tô lendo pra conseguir pegar a punchline, né? E como cada página tem um começo, meio e fim da piada, tipo, não é contínuo, então cada página é um grande esforço pra mim conseguir prestar atenção pra pegar tudo. E aí, por exemplo, um mangá que eu tive dificuldade em ler por conta disso, apesar de gostar bastante, foi Nozaki-kun. E Satoko Tonada meio que se destaca pra mim nisso mesmo, porque é uma leitura muito leve, muito dinâmica, flui muito rápido e acaba não sacrificando o do humor pra isso, né? Pelo menos pra mim. Dito isso, todo mangá desse formato ainda bate essa sensação de demora pra ler, porque ele é intrinsecamente mais denso por página do que os outros mangás. Então, você tá lendo, você pensa, pô, passei por muita coisa, aí você vai ler, você leu 20 páginas. Então, bate essa sensação. Ele até ressoa um pouco. A gente, na semana anterior aqui, teve uma pausa na maratona, a gente falou de um compilado de tirinhas também. E qualquer conjunto de tiras, né, ele meio que você tem todo o arco narrativo em uma unidade menor de espaço do que você teria, tipo, um capítulo de mangá, né? Um capítulo de mangá, você estende essa narrativa por vários capítulos, então tem uma fluidez muito mais, tipo, o começo de você prestar atenção e o término são muitas páginas. E aqui você tem que, para aquela página fazer sentido, você tem que ler ela com a atenção de um capítulo de 19 páginas, mas em uma página. Então por isso que é mais exaustivo. Por uma conclusão a cada página. Você tem que resetar seu processo de entendimento toda vez. Perfeito, da parte mais visual e técnica, é isso que eu tinha pra comentar. Mas não, mentira, quer saber? A arte dele, ela é funcional
da maior parte das vezes, mas eu gosto muito como ele trabalha com um cenário e texturas o tempo todo, principalmente esse negócio meio persa que ele tem entre alguns capítulos, com os detalhes e tudo mais. Eu gostei muito do uso de cenários em vários momentos. Com certeza algo meio que desse formato mais moderno do Yonkoma, com as tiras mais compridas, que não dá pra fazer tão bem no espaço menor, assim. A arte também é bem mais levinha, né? Ela não é tão detalhada nesse, tipo, que nem um mangá costuma ser. Os traços são mais livres, assim, no geral. Que funciona pro tom da história. Luciano, apesar de que as artes coloridas que tem nos volumes são tão bonitas, eu quase queria esse mangá com mais detalhes. Essa desenhista sabe muito bem o que ela tá fazendo, no sentido de que ela tá, tipo, se controlando no que ela tá desenhando em cada quadro. E em alguns momentos eu quase queria que, não, desenha mais aí, vai, tipo, é bonito, você sabe fazer tão bem, pô. Acho que entra no fato que ela tinha que fazer uma página todo dia, né? Tem isso. Tem Tipo isso. de publicação atrapalha bastante. O ritmo não ajudou aqui, não. Sem dúvida. Ok, vamos comentar dessa parte mais enredo e a parte didática do mangá. Deixa eu dar minha percepção e transformar isso numa pergunta. Eu tinha medo desse mangá. Não medo, eu tinha receio desse mangá ser didático ao ponto de ser propagandista, quase. Ou Passar isso. pano. Ou passar pano, ou sei lá, ser preconceituoso de alguma forma bizarra. E sem dar muito a minha opinião ainda, eu achei que ele soube caminhar bem por essa corda bamba, sabe? Essa linha tênue entre ser tipo, preconceituoso e ser propagandista. Qual foi a sua percepção da parte didática de Satoko Tonada Iso? Primeiro no fim do volume fala um pouco a origem do mangá, ele quase foi bem propagandista, ele não conseguiu se convencer que valia a publicação até ele mudar o tom, e a mudança de tom foi baixar um pouquinho todo mundo devia dar uma chance pro Slam. Dito isso, eu achei que ele funcionou, justamente ele funciona porque, usando a grande buzzword, ele é um mangá primariamente humanizador. Ele não é só o Slam, olha a vida dessa mulher do Slam, olha como ela também lava a louça todo dia, olha como ela vive uma vida normal. E nessa vida, o Slam tem uma parte muito grande de importância, mas ainda é uma vida, um cotidiano, Acho que cotidiano é a chave, porque ele é um mangá que lida tão com o dia a dia, assim, das coisas, com as coisas mais normais, que quando ele molha o pezinho ali nos assuntos que a gente quer ficar mais de olho, de que talvez tenha alguma coisa mais polêmica ali, ele já deu o chão o suficiente pra tratar isso de uma forma mais casual. Então ele acaba ficando mais ok. Dito isso, é um mangá muito ciente de todas as críticas que a gente vai ter ao Slam também. Tipo, ele sabe que ele vai ver uma mulher no Slam falando: eu estou confortável com a minha religião, e vai fazer 40 perguntas a respeito do... Mas não pode. Mas ele espaça a hora de soltar essas... O conforto da nada com os aspectos mais estranhos do islamismo em relação a mulheres, especialmente. Eu acho que ele é um mangá que, mais que todo, ele tenta normalizar a vida dos personagens, né? Tipo, você sabe, além de não deixar como se fosse essa coisa tão estrangeira e tão distante. Tanto que é por isso que ele faz tantas essas comparações entre a cultura japonesa, entre a cultura americana, a cultura da Arábia Saudita, porque ele não quer... Tipo, às vezes ele vai tocar nesse assunto, mas de forma geral o objetivo dele não é fazer o julgamento aqui, é só contar que existe e contar que é assim, independente do... E muitas vezes contar o raciocínio pelo qual aquilo existe daquela forma. Eu acho que você pode chegar... Eu acho que existe o argumento que às vezes ele esteja passando pano, mas eu acho também que você tá contando como é a vida e às vezes não precisa chegar nessa hora e parar a história e falar: não, mas ó, isso aqui é errado, prestem atenção. Sabe? Você só tá contando como é lá. E às vezes o mangá fala isso. Lá perto do final tem uma tirinha que ela fala: mas às vezes as coisas que a Nada me fala eu não concordo também, não. Mas não é esse o ponto. Sim. Inclusive o exemplo que algo fala disso, que era o da religião, né? Que as mulheres não podiam porque ela não comprou o argumento. Eu não tenho muita experiência com o Islã, de fato. Mas isso me lembrou muito que
O que acho que teve várias coisas que eram relativamente parecidas, né? Mas eu tenho muito contato com a cultura judaica, que nem o judeu. Esse tipo de argumento é um argumento que eu vejo muito de amigos, de amigas minhas que são judias, tipo, bem ortodoxas. Tem coisas bem parecidas de, não, mas essa coisa que as mulheres não podem, na verdade, se você olhar por esse ângulo, é positivo pra elas. Você tá tratando elas bem, porque dentro desse argumento tem várias outras coisas que eu senti essa conexão de como se justifica, como se argumenta mesmo, que algum de vocês comentou agora. Sim. Mesmo que agora... não seja a mesma cultura, muita coisa no ensino do Oriente Médio é parecido entre a cultura judaica e a cultura árabe. Agora, tem umas partes em que o mangá tá tentando mostrar que o Islã tá melhorando, mas o efeito é o contrário. Ele constantemente coloca uma vírgula. Desde semana passada, mulher ganhou direito X. Porra! Durante a publicação desse mangá, mulheres puderam dirigir na Arábia Saudita. Então, tipo, é novo desse jeito. Desde 2015, mulher pode votar. Pera, 2015 foi outro dia que vocês estão falando. Eu vou falar, acidentalmente ou não, esse mangá, ele não é um bom propagandista da religião islã pra mim, mas ele é um excelente propagandista do Mohammed bin Salman. O cara realmente foi um reformista aí. Eu não sei o que tá... O cara pode ter 1000 defeitos aí, eu não sei, mas o cara deu uma boa modernizada no país assim, velho. Eu não... que tem 1000 defeitos, o cara, eu não tô falando nada não, mas se você ler esse mangá por essa perspectiva, o cara deu uma boa atualizada em alguns padrões ali de vida para as mulheres na Arábia Saudita. Pois é. Dito isso. Muito dito isso. Eu também tenho muitas opiniões ainda sobre isso. Vai a sua primeira, Estranho, vai a sua primeira. Eu não queria chegar eu metendo pau em nada, porque eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só não quero ser repetitivo, mas eu concordo que ele, de fato, tem uma visão muito, até positiva em algum aspecto, mas principalmente respeitosa ao apresentar todas as práticas, os costumes que envolvem o Islã, principalmente a participação da mulher ali, né, da Nada e das coisas que ela, sei lá, não pode rezar dentro, tipo, tem que ficar separado dos homens em todos os ambientes, incluindo quando vão rezar e todo esse tipo de coisa. Ele é respeitoso ao apresentar. Às vezes, ele meio que tenta meter mas quem que tá errado aqui, não é mesmo, né? Tipo, a pressão mete a pressão estética japonesa... Tem uma tirinha que é aquela tirinha clássica do... olha esse pôster com a mulher de biquíni. Como que degradante uma mulher de biquíni. Aí a Satoko, nossa, realmente eu nunca pensei, eu achava que era degradante você ter que o corpo, mas pode ser degradante também você vestir biquíni. E tipo, eu não concordo com essa analogia. Eu sinto que existe respeito à prática da religião, mas eu sinto que objetificação pode ser degradante. Também, pode ser. Não discordo disso. O meu ponto é que eu acho que não é necessariamente equivalente. Eu acho que as restrições que o islamismo impõe, de forma mais ampla, são um pouco piores do que as que o shintoísmo, o budismo da Satoko impõe a ela, que ela nem tem, que ela nem pratica, inclusive. Então, às vezes o mangá planta essa ideia de que é quase igual, só que de outro ponto de vista não é quase igual. Desculpa, não é quase igual. Por mais que você se apaixone pelo cara, a sua família escolher seu noivo não é igual, sabe? Tipo, do que você conhecer pessoas no mundo afora. É tão vazio o relacionamento se você escolhe o seu namorado, então, já que é vazio quando você escolhe, então que deixe minha família escolher, sabe? Tipo, não tem essa equivalência real. É engraçado, porque na real a gente não faz tanto tempo assim, mas no podcast Umineko, por exemplo, que é nos anos 80 no Japão, o casamento arranjado era uma coisa que famílias faziam com regularidade. Sim. Um pouco no ainda Japão. é. Ainda tem. Menos que os 80, mas um pouco ainda é. Mas eu concordo com você, Estranho, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Islã é mais alien pra gente, porque ele faz 25 anos como a nação dos inimigos, e a gente aponta esse alien pra validar essa inimizade. Eu não tava vendo nem sobre... Pensando nesse mangá, eu fui esse Bleach faz umas 2 semanas, de alguém falando, mas a maneira como os iranianos matam as mulheres, ninguém fala. E aí o Coach retweet falando, o Brasil é o país mais feminicida do mundo, porque estão olhando pro Islã como se ali tivesse um problema de feminicídio. Tipo, a gente tem. Mas aí eu acho que entra no que o Estranho falou, que existe uma diferença em
como essas coisas são trabalhadas, assim. Sim, e que às vezes. Legalmente. Tipo, legalmente. Exato, mesmo. mas. Não acho É que é que- o mesmo argumento. Eu pensei nessa mesma coisa que você, estranho. E eu acho que o mangá tem um problema que é na personagem da Satoko. Porque o tempo todo ele dá a perspectiva danada e você não tem muito o que fazer senão concordar. Porque, tipo, ela É a várias vida dela. vezes. Oi? É a vida dela, né? É a vida tem- dela, e várias vezes ela, inclusive, expõe discordâncias com a religião que ela segue ali, tipo, ela não concorda com tudo, ela vê os problemas, a parte do casamento arranjado, inclusive, é um momento de extremo conflito para ela, né? Tipo, ela não se vê nem um pouco satisfeita com aquilo, não. O medo... Até ficar satisfeita. Até ficar satisfeita, é claro. Mas o problema é, de fato, com a Satoko, porque ela é retratada demais como carente de perspectiva. Então, vocês têm muita razão que é muito emblemático o momento em que ela tá conversando ali com a amiga dela e ela fala, eu não sei se eu concordei muito com o que a Nada tava falando ali sobre as mulheres ficarem pra trás na hora de rezar. Pô, por que a gente não viu essa perspectiva dela quando a Nada tava falando, sabe? Tipo, o mangá tem muito... Não sei se medo é a palavra, mas ele não quer colocar sei lá, à frente demais as discordâncias que uma pessoa mais... Não até a palavra que eu tô procurando, mas Livre de religião, porque não é mais livre japonês. de religião. Mais secular. Secular. Que uma pessoa mais secular poderia ter, mesmo dando as justificativas e as percepções de alguém que segue aquilo, né? Então... no momento ali, esse foi o momento que eu também me incomodei estranho. No momento em que não foi nem o do biquíni, o momento que eu achei muito, tá forçando muito aqui, é quando a Satoko tá escolhendo um vestido e ela fala, mas eu não sei se tem muito a ver pra mim. E aí, muito moral, a Nada com uma moralidade muito arrogante, falando, eu visto só pra mim, você que tá presa aí pensando no que os outros vão ver sobre você. Sendo que, tipo, o mangá inteiro você vê ela toda se cuidando e se mostrando ao mundo do jeito que ela pode, sabe? Ela não sai completamente... as partes que ela pode mostrar ao mundo são bem apresentadas. Ela também não tá livre da percepção do mundo dela. E, sei lá, eu meio que queria que a Satoko tivesse mais pensamentos sobre... Não sobre só os preconceitos que ela tem com aquilo, ou sei lá, com as ignorâncias, porque ela tem poucos preconceitos, é algo que eu queria comentar, inclusive. Mas também com os entendimentos que ela recebe. Eu acho que o mangá caminha bem essa corda bamba, mas eu acho que é bem aí que ele falha em alguns momentos, em não dar mais profundidade, no final das contas, pra personagem da Satoko. A Nada é cheia das profundidades, sabe? Ela tem todo um mundo ali dela e a profundidade da Satoko é meio que só como um espelho bem turvo sobre como a Nada vive. Então Eu acho que... acaba sendo aceitação demais, né, por parte da Satoko pra desenvolver uma conversa um pouco mais profunda. Mas eu acho que isso não acontece porque a Satoko é meio que um self-insert, né? Ela tá ali própria- pra ser uma escada mesmo, né? A própria autora falando das experiências que ela teve com várias pessoas que ela humanizou em uma pessoa só, que é a Nada. A Satoko, ela me lembra o princípio da antropologia, que a antropologia é sempre você familiarizar o outro e questionar a si próprio. Então todo o conflito dela com a Nada, em vez dela questionar a Nada, ela questiona a si própria. Por que eu sou diferente dela? Sim. Que é a base da antropologia, mas que parece não orgânico quando a gente vê como se fossem duas roommates. Eu pensei muito no que você falou, Judeu, também, mas eu também pensei que isso ia acabar desvirtuando um pouco a história se começasse a tocar demais nesses embates ideológicos, porque a função dele não é essa. E acabar... A função dele é, de fato, essa quase meio antropológica mesmo, de explicar a cultura, mostrar as diferenças. E se você começa a parar toda vez para criar essa discussão, esse embate moral ou filosófico, ele acaba se distanciando dessa ideia inicial, porque vai ficar todo meio atenuado. Porque o foco ia acabar virando o debate moral. Não tem como você fazer isso. Eu acho que tem como. Eu acho que tem. Porque. Eu acho que não cabe nem no formato. Ia ficar mais difícil pra história que seria contada.
É porque eu tô de fato aqui pedindo pro mangá ser algo que ele não se propôs a ser mesmo. Tipo, ele se propôs a ser esse negócio didático mesmo. Mas eu acho que um problema que surge nisso é de fato meio que essa unidimensionalidade desse par que, tipo, carrega a emoção da história. Tipo, outro, que nem, por exemplo, eu fiquei um pouco frustrado com a Nada, não sei se tiveram essa experiência durante o mangá, que, tipo, toda hora a Satoku tá indo atrás, ela fala, eu tô interessado pela essa cultura, e a Nada se sente grata, e eu, pô, mano, não tem nenhum interesse pela cultura japonesa, não? A gente não quer aprender mais, não, sobre a Satoku, sobre a percepção dela do mundo. Tinha um personagem pra isso na história, né? Botaram uma pra isso. Chatíssimo, ô cara chato. É só porque ele é um de nós, aí ele é chato. Por isso mesmo, por isso a gente tá com raiva do espelho ali. Ele é chato. Eu não agiria igual ele age. Ai, eu tinha mais uma coisa pra comentar sobre isso, eu esqueci. Eu ia falar sobre... Ai, que raiva, eu tinha alguma coisa importante, eu não anotei. Eu vou, já que você não anotou, vou pendurar aqui. O mangá ele é muito respeitoso, ele é respeitoso, inclusive expande um pouco as religiões ali, né? Traz a figura da Miracle ali, que é uma cristã protestante, que também pegou leve com os protestantes ali. Sim. Ela tá na igreja lá, fazendo um negócio pra ajudar eles e tal. Sim, que é bacana, que é legal. Muito, tipo, o serviço comunitário sempre positivo. Não focou nos possíveis problemas da religião, tal qual não fez com... Tipo, focou, mostrou o que poderia ser escroto, mas não como a ponta do dedo, né? Tipo, é que esse é o protestantismo americano, né? O protestantismo americano acaba sendo um pouco diferente também. Nosso protestantismo é americano também. O americano inventou o neopentecostal. Mas a gente tem um saborzinho brasileiro ali. Tem. Tem um saborzinho brasileiro que eles não têm sempre. O neopentecostal é essencialmente, e se a gente interpretar a Bíblia só da perspectiva do excepcionalismo estadunidense? Aí a gente formou uma nova religião e vende ela pro Brasil. Mas eu não senti que era neopentecostal a Dada Miracle, pessoalmente. Eu não sei que neopentecostal é esse que faz amizade tão fácil com o muçulmano. Eu não sei que Estados Unidos é esse que elas estão morando aí, não. Assim, existe uma coisa em que eu relevei até descobrir que... Aliás, é exatamente por isso. O mangá é uma propaganda pró-islamismo porque ele é uma resposta à islamofobia que desencadeou do 11 de setembro. Isso é texto, eles explicaram. Foi por isso que eu tive essa ideia. Sim, concordo. Mais ou menos. Pode falar isso, desculpa. No Fosfácil tá escrito, depois do 11 de setembro aumentou a islamofobia, e eu pensei, alguém devia fazer um mangá falando que o islamismo não é isso tudo. Isso tá escrito no mangá, que foi a origem porque esse Fosfácil não é escrito pela autora, ela é escrita pela consultora do mangá. Tipo, eu só consigo imaginar que ela devia um papel grande na escrita, mas talvez menos do que a gente imagina, eu queria comentar sobre isso, inclusive. Mas ao mesmo tempo, sabendo que essa islamofobia é o ponto de partida, eles estão nos Estados Unidos em que a islamofobia não existe, em que tem umas galera que falam, mulher de hijab é meio estranho, mas que o rancor pós-11 de setembro não é parte dessa faculdade em que elas estudam. Eu acho que tá pra comentar que eu pensei nisso. Faculdade talvez seja o lugar mais liberal possível pra você estar nos Estados Unidos. Então. Eu pensei nisso principalmente na parte que elas brincam de ir pro Canadá e voltar. Tamo todo mundo com passaporte, né? Eu pensei, mas uma mulher de hijab pode brincar de eu vou cruzar a fronteira sem motivo 2 vezes por dia porque eu tô com documento? Essa deve ser uma história pré-11 de setembro. Qual é a chance de ter o guarda de imigração mais arrombado e islamofóbico do mundo? Por quê? Eu concordo com você, mas eu acho que, genuinamente, a parte que esse mangá foi publicado talvez seja o momento mais aceitável entre o 11 de setembro e o agora. É impossível, assim. Nossa, que, um pouco antes do Trump ser eleito. Acho que talvez seja o momento que tava mais de boa. Teve uma época em que todo ano ficou um tiquinho melhor e aí veio o Irã. Aí veio a guerra do Irã, né? A culpa não é do Irã. Sim. E a gente leu justamente na época da guerra do Irã, inclusive. Um bom timing, porque... Curioso, a maneira como a mídia volta a falar do Islã como eles merecem morrer porque eles têm uma religião inerentemente do mal, voltou com tudo nesse ano. Não só isso, como não é a mesma coisa, obviamente, mas desde 2023, quando começou o argumento anti-Palestina nos Estados Unidos, também aumentou isso, então. E eu acho louco porque
esses argumentos são muito fortes nos Estados Unidos, e eu sempre vejo a mídia japonesa fazer um pouco as pazes com o islamismo. Eu conto nos dedos a maneira como eu vejo a representação positiva em mídia americana, e quando eu vejo, a representação positiva é ele é religioso não praticante, então tá tudo bem. Ele só calha de ser árabe. E mangá, que esse não é o primeiro mangá que eu vejo gente rezando pra Meca, por exemplo. Eu vi isso em Magos of the Library, que a gente veio, trouxe pro... A gente vê aquele A Bruxa na Mongólia, que é muito didático sobre o Islã também, Parece que o Japão faz que os Estados Unidos, por motivos óbvios, não faz. Embora pareça que ali o artista podia pensar, eu devia me esforçar pra fazer um contraponto. Em outro período, mas até o Otoyo Megatari não tá tão longe, não. Não é. Eu sinto que é muito pelo presente cultural religioso japonês, que é mais vago, não é o termo que eu quero usar, mas tipo, é uma religião mais abrangente. Que é mais diluída ali na população. Não seguem dogmas tão estritos, e eles conseguem conviver com parte budismo, parte shintoísmo, parte catolicismo com bastante facilidade. E como tá mais nos hábitos do que Na em algo maior, né? Em dogmas, né? Então eles conseguem ter esse olhar mais de respeito e curiosidade, né? Mais curiosidade, inclusive, para qualquer outra prática religiosa ativa, né? Porque para eles não. A Satoko fala que vai no templo e reza uma vez no ano, e tipo, é mais cultural do que religioso, né? Tipo, é mais algo do dia a dia do que algo com uma fé, com uma crença real. Tanto que esses vários elementos culturais do Japão que nela fala são meio que de várias religiões diferentes, só que junta num padrão de coisas que os japoneses fazem. Sim. E a Satoko até fala, essa parte chamou muito a minha atenção. Que ela fala, como eu tecnicamente sou budista, mas eu, na prática, também acredito em todo o politeísmo do shintoísmo, e eu incorporo tudo isso, eu acredito em Allah, em Jesus Cristo, porque por que eu não acreditaria? Sim. Eu já estou agregando essa gente. Essa parte muito fascinante também, Iso. E é uma perspectiva que eu comecei falando disso, que é muito japonês, porque aí soa diferente pra gente, pros americanos, como a gente encara as outras religiões, né? Porque aqui é mais... O Brasil, ele é mais religiosamente martelado, definido. As pessoas têm um pouco mais de práticas religiosas ativas, de frequentar a igreja, E até se você não tem religião, o fato de você não ter é em contraste, né? Tipo, a religião das pessoas. Mas a gente mistura com muita força catolicismo com orixás. Sim, também tem muito um sincretismo incorporado ali. O sincretismo com as regiões de matriz africana, em hábitos, em não sei o quê. Sim. Que tem Umbanda é puro sincretismo. O que tem de católico que faz macumba? E é católico, mas é uma simpatia, né? Vai ajudar. Sim. Mas é bem marcado. Leva na benzedeira. É bem marcado que é religioso isso. E aí eu passo um pouco de pano pra Satoko, Judeu, respondendo toda essa volta pra responder a sua crítica da inação dela, que faz sentido do ponto de vista japonês, acolhedor de crenças e curiosidade de crenças também ali. Se fosse um personagem brasileiro, aí ele ia meter o pau ali, né? Tipo, se fosse uma brasileira ali morando junto com a Nada, aí ela fica, pô, o que é isso, Renata? O que você tá fazendo? Sabe? Tipo, bem mais ativamente crítico. Como até um pouco. A Miracle é um pouquinho. Mas ela participa pouco da história, opinando sobre as coisas da Nada. Então a gente não vê muito desse lado. Mas a Satoko faz sentido ela ser mais apagada nas reações às informações que ela recebe por conta disso. Ainda assim, o mangá, depois. Mas eu concordo com você, que depois o mangá dá a entender que. Ela tinha suas dúvidas, mas ela só não falava, né? Então. Tem. Eu pensei parecido com vocês, eu só não gostaria de colocar, eu não sei o quão bem acolhedor o Japão é a outras religiões. Eu não digo de acolhedor, mas de como eles não têm. Não precisam disputar religião, é isso, basicamente. Eles não disputam religião. Mas eu com certeza acabei pensando que
esse mangá, do jeito que foi escrito, obviamente, mas eu tenho um ponto com isso. Ele tinha que ter sido escrito por um japonês mesmo. Por isso que eu acho que é notório pra mim isso, que a mulher que escreve o pós-fácil ali, ela não é autora de fato, ela é uma consultora. Possivelmente teve um papel grande na história, mas não é de criação dela, esse mangá. Porque o fato da Satoko ser japonesa é essencial pro jeito dessa história, pro jeito didático mesmo que a história é contada, porque ela realmente não vem com a islamofobia que foi martelada no ocidente dos últimos 25 anos. Do 11 de setembro pra cá. Ela não vem com essa percepção. Ela tem alguns. Ela nem tem muitos preceitos para muitos preconceitos para começo de conversa. Tipo, tudo parece novo para ela mesmo sobre como um muçulmano se comporta. E sei lá, uma americana ou uma brasileira se comportando desse jeito seria muito forçado. Seria absurdo, sabe? A pessoa ter tão pouca percepção e tanta realmente estranha curiosidade sobre como é a vida da pessoa, que nem a Satoko tem. Então, apesar dessas minhas críticas, eu acho que funciona muito bem pro que o mangá quer fazer. Tipo, essa dinâmica da curiosidade, dos poucos, das poucas interjeções com que é explicado pela Satoko. Até porque, objetivamente, dentro da história, ela não é comum, né? Ela foi, tipo, depois de várias pessoas que se recusaram a estar, até de estar no mesmo quadro que a Nada, então... E tem o extrazinho que meio que dá isso como um aspecto muito da personalidade dela, que ela quer descobrir coisas novas, ela não se sentia muito parte do mundo dela, né? Então ela queria viver uma cultura diferente mesmo, por isso que ela foi para os Estados Unidos, poder se livrar de preceitos mesmo no geral. Dito isso, eu conheço muito brasileiro que foi morar fora do país e tem um fenômeno que é muito claro em quando você sai do seu país pra morar, mesmo que seja morar temporariamente. Que coisa que você não dava a menor bola pra sua identidade, de repente você começa nos Estados Unidos, você é brasileiro, e você começa a sentir a necessidade de ser mais brasileiro porque você tá num mundo completamente diferente, e parece que isso mantém sua conexão, e eu senti... Você tá num lugar que as pessoas começam a te entender primeiramente como brasileiro, né? Sim. Sim. A gente fala aquele lance do brasileiro que tem que ir para os Estados Unidos para descobrir que não é branco, mas não é só sobre não ser branco, mas também é um pouco isso, você entender como você tá sob o olhar do outro e você começa a pensar coisas que para você eram só naturais, agora são você, são a sua identidade. Tomar banho. E eu sinto que a Satoko ela ameaçou passar um pouco por esse processo nos primeiros capítulos, e aí, não, de fato, ela só não passou, ela não tá repensando ser japonesa, estando longe do Japão. A Nada comenta muito sobre isso, E mais que a Nada, é a amiga da Nada, esqueci o nome, a que usa a burca, que é afegã. Que ela menciona que ela Eu tinha... não sei pronunciar o nome. Paquezar, alguma coisa assim. Sim, ela menciona que ela tinha conflitos com a burca e com o Afeganistão, mas estando nos Estados Unidos, numa comunidade de muçulmanos, ela tem outra relação com esses aspectos culturais do que ela tinha quando ela morava lá. Até porque o caso dela é diferente, porque ela, de fato, a relação dela com o Afeganistão não era positiva. Ela estava lá para não estar no Afeganistão, mas ao mesmo aí estar fora te cria essa nova conexão que ela com certas coisas que estavam associadas negativamente. No começo mostra os americanos puxando o olho na frente da Satoko e chamando ela de chinesa. Eu achei que ela ia ter tenho que me entender como japonesa. E de fato ela não passou por nem um pouco desse processo. Porque como todo mundo bem apontou, ela tá ali pra observar o islamismo. Eu concordo. Embora tenha algumas cenas interessantes dela sentindo falta do Japão e tudo mais, e lidando com o fato que ela não tá no país dela, que eu acho que são bons momentos. Tem um capítulo que eu gosto. Fala o seu primeiro. Que eu achei bem divertido, porque acho que conecta muito com o que você falou de ser brasileiro, que é quando ela tá... Fazem, 3 comidas especiais japonesas pra ela falar, tá, mas beleza, mas o que eu sentia falta era a comida do dia a dia, não, os pratos de comida japonesa especial que tem nos outros países. Tofu congelado. Eu pensei nisso. Eu ia citar justamente esse capítulo agora. Que é diferente. A comida típica de quando você tá em outro lugar não é a sua comida típica de quando você tá... Nos Estados Unidos vai ter Brazilian Barbecue, não vai ter arroz e feijão.
Vai ter feijoada, não vai ter o feijãozinho carioca normal. Uhum. Se bem que, refazendo esse ponto, se isso não é feito muito bem com a Satoko, é feito muito bem com a Nada. E em vários sentidos, né? Ela diretamente comenta sobre como ela tá tendo que reforçar o islamismo dela, mas também em alguns aspectos positivos. Lá no final, achei tão tocante o momento em que ela vira pra Satoko e fala, pô, é a primeira vez que eu cruzei uma fronteira sem um homem, né? Sem o meu irmão, sem o meu pai, e foi justamente com você, Satoko. Você meio que fica subentendido que, tipo, essa vivência fora dela deu perspectivas novas, tanto pra reforçar a religião dela, quanto ao contrário, né? Esse mangá, ele é primeiramente esse mangá didático, mas como segundo plano, ele é essa história de, tipo, viver fora do seu país, né? Tipo, E conviver com culturas diferentes. E conviver com culturas diferentes, como isso muda as pessoas, né? Realmente muda. Uhum. Embora, e aí justamente, o fato da Satoko ser mais passiva, a Nada não muda muito com a participação da Satoko, né? Ela evolui um pouco no sentido de ser mais aberta. Ela, no final, ela diz, pô, eu tava me protegendo à toa, sabe? Eu podia me abrir pras pessoas, mas muito pouco que muda da personagem, né? Ela é bem direta desde o começo, sempre foi muito confiante em si e permaneceu confiante até o final. Dito isso, ela não voltou pra Arábia Saudita. Ela resolveu ficar pelos Estados Unidos e o noivo que foi atrás. Não, mas dá a entender que ela vai mudar uma hora, né? Ou sei lá, ou não, né? Vai saber. Acho que não, porque ela já tá exercendo medicina nos Estados Unidos no final. No e ela já tá finalzinho ela tá com filho. Então ela ela tá já com filho, casou. ó. Ela não tá. Eu tô esperando acabar tudo pra voltar e casar. Não, ela já casou. E o casal tá morando lá, pelo menos por enquanto. É que, na minha interpretação, elas só se encontraram na Califórnia. Não é necessariamente a Nada está morando na Califórnia. Também, não sei se pode vai ser alguma também. coisa. Eu Mas, ao não mesmo entendi tempo, assim, fazer viagem internacional com criança de colo é meio complicado. Então, talvez ela realmente esteja Já nos Estados estava Unidos, lá, né, né? na Califórnia. Eu achei curioso que eles mencionam fazer viagem internacional não é fácil, mas mesmo assim o noivo dela faz tipo 2, num intervalo muito pequeno de Mas tempo. você tem dinheiro, né? Bom, Eu acho que o cara tinha dinheiro. O cara tinha dinheiro. não, isso Ele não era um barão do petróleo, mas tinha uma graninha ali. eu não queria comentar muito sobre isso, mas de fato, o aspecto financeiro da vida de imigrantes é uma não questão nesse mangá. É um pouquinho ali com a Satoko, ela reclama que o iene perdeu o valor, né? Foi um pouquinho com a amiga do Satoko, que teve que voltar pro Japão, que tava numa situação meio bosta. Mas tem um pouco o ar de ser imigrante é fácil quando você começa com dinheiro. Sim. Isso tá ali. O dinheiro resolve muitos problemas pra nós. Pra você ser imigrante pra ir estudar numa faculdade, você já é um cenário onde é mais provável em que você tenha uma condição financeira pra isso. Aliás, porque vamos todos lembrar, faculdade dos Estados Unidos não é de graça, é o oposto de graça. É uma dívida automática. Exatamente. Ela tá no processo de ser estrangeiro que é mais adequado pra pessoas com dinheiro que tem. E ela foi no médico 2 vezes. Sim. Cara, ela foi. Ela pegou um resfriadozinho ali, teve que pagar $150 na consulta. É foda, Pro mano. caralho. Só na consulta, nem falou os remédios quanto foi. Cultura americana aí, ó. E eles deixaram bem claro. A Satoko fala, isso não aconteceria no Japão, e a Nada fala, isso não aconteceria na América, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. No Japão a gente Estados tem Unidos. o SUS. Que conveniente. Na Arábia Saudita a gente também tem o SUS. Não, mas calma, eles não têm o SUS. Eles só não têm. Não é que nem. Eles têm muito. Eles têm pagamento com coisa, só que não é o absurdo que é nos Estados Unidos. Eles. Que funciona como nada tem. Não tem nada público ou nada que você não pode. Uma opção além de pagar milhões de reais. Não precisa ser o SUS, só precisa não ser os Estados Unidos, já é um avanço muito grande. No Japão é misto, se eu não me engano, né? Eles pagam um convênio obrigatório, basicamente, se eu não me engano. Porque, tipo, de fato, o sistema universal público é muito raro. É o Brasil e mais alguns poucos países. E não quer dizer que os outros países não sejam que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos está fora da curva até dos países que são privados.
Se bem que eu fiquei pensando sobre isso. Se o mangá fez uma boa propaganda pro Muhammad Bin Salman, é também porque eles não comentaram nem um pouco, sei lá, de qual é o aspecto financeiro dessa família que tá vindo aí, tipo, desse país em que 90% da mão de obra trabalhadora é imigrante em estado de borderline escravidão meio bizarra lá na Arábia Saudita. Sim, não tocamos nesse assunto. Não se falou muita coisa sobre os ruins da Arábia Saudita, não. Esse assunto falaram ou não falaram? Porque eu tenho a distinta impressão de que eu aprendi essa parte da população imigrante altíssima ontem, lendo algum mangá. Então eu acho que em Satoko Tornado eu não lembro deles falarem sobre isso, eles não. comentam que os homens árabes usam uma túnica, que nem as mulheres, e que só imigrante usa camisa e calça. E aí tem um asterisco. Tá. Mas quase todo mundo usa camisa e calça porque a população imigrante trabalhadora é muito maior do que a dos locais. Verdade. Tá, ok. Então você tem razão, eles comentam sobre isso como uma curiosidade, né? Não Porque como eu uma... aprendi isso, eu não sabia disso. Eu não tava inteirado desse problema. Tá. Eu aprendi lendo esse mangá. É curioso que o mangá comenta isso como uma curiosidade, não como, sei lá, uma forma do país basicamente legalizar a escravidão moderna. É bem interessante. Okay. Vocês, já que a gente falou bastante coisa, vocês estão convencidos com a amizade da Satoku Hinata? Foi bonito pra vocês essa jornada? Mais do que isso, eu fiquei triste que não se tornou um romance. Ela é casada, bocha. Noiva. Desde quando isso é problema? Na sua cabeça ela Se você pode ser ler- romance. Se você ler o mangá Outro Megatari, você vê que isso não tinha uma solução. É. O próprio eu mangá gostei. comenta que isso pode não ser um problema. Eu gostei muito da amizade. Eu achei que o mangá funcionou muito bem em tratar a relação das duas com esse carinho que elas tinham. Eu fiquei tocado no final quando elas têm que se separar e tal. Foi bem. Deu uma vibe de amizade quentinha de sitcom que me deixou um pouco nostálgico. Sim, foi bem feito. Acho que funcionou bastante nisso. E funcionou no âmbito de amizades reais, que é a Nada tem as amigas dela, a Satoko tem a amiga ali dela, a Mirko, se conhecem, mas amiga mesmo, tipo, às vezes cada uma elas tem se seu encontram. núcleo ali, né? Tem um aspecto do próprio. Eu sempre ficava muito confortável quando a Nada tava junto com a Satoko, porque ela tirava o niqab dela ali e, tipo, tinha uma intimidade tão agradável entre as duas, né? Tipo, Ela se colocava dentro da roupa dela pra esquentar. é muito gostoso. Elas eram mais que amigas, hermanas. Exato. Se bem que várias vezes eu fiquei pensando, bocha, que nem você, pô, mais um mangá Nanda, né? Mais um mangá que tudo seria resolvido se as pessoas fossem gays, né? Sem dúvida Que alguma. nesse caso, de fato, não seria, porque ela Pois não é. queria muito, mas ela tava, desde o passo 1, ela tava aceitando que ela ia ter o casamento arranjado, ela defendia isso como parte da cultura dela, então, não era pra ser. É só uma amizade de feminina, é muito gostoso mesmo. É assim. Não, eu fiquei 100% convencido com a amizade, eu achei muito tocante ali no final, porque, pô, a Nada chorando ali, é muito bonito. Eu vendo esse finalzinho aí da amizade delas, eu chorei no metrô às 9 da manhã. Eu tava no ônibus também, reli e chorei também, dei uma choradinha ali, bem gostosa. É bem construída pra mim essa parte toda, porque você realmente vai sentindo como as páginas vão ficando pesadas, mesmo com toda a graça do Yonkoma. Ele é um mangá bom em transmitir a passagem do tempo, né? E essa sensação de que tá chegando esse momento de despedida desde, sei lá, o último volume inteiro, você já tá ciente disso. E é meio eficaz, o mangá consegue transmitir que elas passaram esse tempo todo juntas e que esse período acabou e foi um período completo. Assim, eu achei que foi um pouquinho meio do nada, tipo, como foi apresentado, né? A Satoko só mandou, beleza, agora eu preciso resolver a minha vida. Ela compra a passagem e vai embora, tipo, em menos de 50 páginas. Eu achei, calma aí. Mas, como ao funciona. mesmo tempo, fiquei... Ela tava de intercâmbio, né? Uma hora acaba. Você finge que não tem que voltar, aí uma hora você compra a passagem e pensa, caralho, fodeu.
Tá que em contraponto da amiga toda fudida dela lá, se você coloca os dois, as duas situações uma do lado da outra, a outra personagem meio que teve não um arco, mas foi mais definido que a função dela ali nos Estados Unidos meio que acabou. Da Satoko foi muito tipo, beleza, decidi voltar pra casa. Eu não acho que ela decidiu, eu acho que já era parte do que estava organizado pra ela. Uma hora ela ia terminar o que ela tinha ido fazer. Aliás, me tire Ela fala quando ela tava na igreja que não ia ter um ano que vem pra ela já sabia. Me tire uma dúvida se eu não prestei atenção ou se não falaram. O que a Satoko foi estudar nos Estados Unidos? Bom, ela vira uma trabalhadora social. O que ela foi Ela estudar? foi estudar eu não língua, sei. não foi estudar inglês? Ela fala Também, que mas ela não foi só estudar inglês, né? Porque ela foi pra isso, mas... Não é nos Estados Unidos que você faz uma faculdade vaga? Tipo, você faz, estou fazendo acho que ela pode faculdade. ter feito. Tipo, E decide no meio do Faculdade de caminho, Estudos né? Sociais, Eu tipo, um sempre negócio bem fico abrangente. nervoso quando coisa sobre faculdade a gente não sabe qual é o curso dos personagens. Mas é isso, porque... A Nada tava fazendo medicina, ela deixou isso muito claro. A Provavelmente Satoko, estudos sociais mesmo, porque se ela fala que ela tá trabalhando com serviço social no Japão quando ela voltou... Provavelmente, deve ser isso. uhum. Dá pra Eu quero- fazer estudos sociais em um país e praticar em outro, né? acho que eu vou fazer qualquer Essa coisa em um cidade país é e uma praticar só. em outro. Deve dar. Nós vivemos em uma burocracia sociedade. de validar diploma, mas fora isso, acho que qualquer coisa você pode se formar no estrangeiro e exercer a profissão no seu próprio país. Imagino que você tem que fazer um pouco... Advocacia provavelmente não, né? Não, advocacia imagino que não. Eu tenho uma leve estranheza com o final, quero comentar, já que a gente provavelmente tá caminho final aqui, já tá nos Aham. vago. Tipo, aquele capítulo extra do último volume, de uma metalinguagem delas próprios se vendo Eu não no gostei futuro. Tipo, é muito fora de tom. Eu também achei. Não tem nada a ver com a narrativa da história. Eu achei Eu achei estranhíssimo. esquisito e bonitinho. Ok, bonitinho. É bonitinho, mas é muito esquisito. O esquisito supera o bonitinho pra mim. Deu uma vibe, confesso que deu uma vibe meio póstuma, sei lá, pro... É verdade, tipo... Tipo, ele tá vendo morto ali, né? Não, em algum momento eu pensei, elas estão, tipo, pensando num futuro que nunca vai acontecer, sabe? Tipo, não, a gente nunca vai se ver de novo, por isso que a gente tá comentando isso aqui agora, sabe? Tipo, uma de nós morreu, então nunca vai dar pra ver, nunca vai, essa situação nunca vai acontecer. Esse seria o futuro, se a Duas gente não tivesse morreram. morrido. Que tristeza. Essa parte em específico me emocionou porque eu lembrei do último episódio do anime de Kokuni, que eu fiquei triste tudo de novo. Ok, estranho. Vamos terminar. Começa você. O que você achou de Satoko Tonada? Foi uma jornada bonitinha, de fato. Eu acho que isso foi bacana. Eu tenho críticas ao mangá que eu falei ao longo do programa, que eu acho que ele, de forma correta, respeita muito bem a religião. É que eu sou um pouco mais crítico com algumas práticas ali, que o floreio que o islamismo dá para essas práticas, eu não caio nesse conto, sabe? Tipo, eu não consigo enxergar esse canto da sereia, então eu não caio nisso. Mas gostei, foi uma boa jornada, bem tranquilo de ler, bem gostosinho e tudo mais. Quero só fazer o comentário que eu li a versão americana aqui, que eu comprei, obviamente, importei aqui em casa. E aí, o pós-fácil do último volume é a coisa de mais mau gosto que eu já vi na história dos pós-fácios. Ele começa muito ignorante, né? Ele vai até o final do texto, assim. Eu comecei a ler e parei de ler, aí depois falei, não, mas melhora. Não melhora. O tom é o mesmo. Tipo, tudo que a gente falou sobre, Estados Unidos não ia perdoar uma pessoa islâmica aqui de bobeira. E aí, tipo, é esse texto. Esse texto prova tudo. É tipo, sabe o professor Girafales defendendo o seu Madruga? Sabe, tipo, este animal aqui, ele fez, mas não caçoem dele. Sabe, tipo, era isso falando do islamismo ali de forma geral. Tipo, uma crítica escrota. Acho que a pior pós-fácil que eu já vi na história da quadrinização. Mas É isso. destoante, né? Com não sei se a gente tudo tá que o mangá pensando- meio que tentou fazer. Eu peguei a versão oficial aqui, eu não sei se eu tô pensando é a da... Não é É dela da- própria, é é um o da- pós-fácil é o da- americano. Da revista. Marine Shimori. Eu não achei nem um pouco estranho. Porra, ela começa falando, os islâmicos são foda, né? Tipo, começa já nesse tom. Não, mas é Olha tudo que eles fizeram num tal Não, data, tal qual data, é? tal Não, data, mas... Eu achei que ela tava sendo bem realista ali. Tipo, ela falou, pô, eu moro num lugar que a percepção
absurda, não absurda, mas a percepção preconceituosa que as pessoas tiveram da religião mudou completamente. Tipo, Assim, eu não enxerguei nem um pouco que nem você tá falando aí, não. Eu Não, o enxerguei. texto em si, eu acho que é até ok. O problema é que ele vem, você lê ele depois de um momento que você tá tão quentinho. E aí, de isso é um repente, pouco ele bizarro, começa, né, tipo, mano? A e primeira aí frase tudo vai estava ter todos os bem, terroristas. e a nação do fogo atacou, e pipipi, popopó, você fica, ô, calma aí, calma. Ainda não resolvi aqueles sentimentos que eu tava 2 páginas atrás, pra tá lendo isso agora. Mas eu acho que uma coisa interessante do Professor é justamente essa revisora, né, sei lá, falando de como seria difícil pra ela falar sobre o tema e as dificuldades que ela teve de trazer o assunto que ela queria, do sistema de publicação do Japão. Ela não conseguiu contar essa história, ela ficou feliz que ela teve esse espaço. Isso Sim. me deixou, isso eu gostei, apesar das críticas. Só que foi meio que um choque térmico, assim, no... Eu não senti. senti esse tom nesse pós-fácil. Não senti esse tom nesse pós-fácil. Eu, pelo contrário, eu senti que, justamente, depois que a situação de aceitação do islamismo piorou tragicamente, o mangá se tornou mais importante ser publicado. Eu Senti entendo que a menção entendo ao o que você quer terrorismo dizer. foi. Eu entendo a noção de a quebra de, sei lá, de tom de repente, mas eu acho que faz sentido o que tá sendo dito. Talvez não da maneira mais Achei estranho delicada possível, mas eu entendo o que ela tá querendo contar. O processo de produção desse Sim, mangá sim. e quão importante foi pra ela. Mas é isso. Luke, o que você achou? Eu já tinha lido, foi uma releitura, então eu já sabia o que eu achava dessa história. Eu sempre fico um pouco triste quando eu releio ou alguma coisa desse meio de tática desse tipo, porque eu leio e penso, pô, que legal esse negócio aqui que eu aprendi. Aí passaram 5 anos, eu já não lembrava, eu reaprendi as coisas, sabe? Porra, parece que eu tô lendo à toa, mas algumas coisinhas sim eu lembrava, foi divertido eu reencontrar esses personagens. Continuo achando as amizades muito bonitinhas, continuo achando que o mangá é muito bom com essa introdução, esse tom bem leve e aceitador, né, de diferentes culturas. Então, ele sempre continua funcionando pra mim, continua sendo um mangá que eu gosto bastante e foi legal revisitar. Dojo, o que você achou? É um mangá muito, muito gostosinho, simpático, bem didático sobre diversas religiões. Ele é recheado de trivias ali, parece até certa hora que você tá lendo, sei lá, uma revista Recreio de tantas informaçõezinhas que tem que você acha bacaninha. E tem Fiquei muito feliz quando foi citado o grande gênero musical hardcore cristão. Gostei bastante. Recomendaria para pessoas. De coisas que deveriam ser citadas que deixarão membros desse podcast felizes, o Estranho tinha que estar ficado muito feliz que cita um filme 5, 6 minutos por segundo nesse mangá. Nossa senhora. Iso, opinião geral, por favor. Gostei do mangá, achei bonitinho, eu achei fácil simpatizar com os personagens. A gente falou humor, comédia e tudo mais, mas vou falar que eu não achei o mangá engraçado de verdade, achei só fofo. Tipo, nenhuma punchline que eu pensei, opa, boa piada. Não mesmo. Eu tenho uma outra boa. Mas achei muito simpático o mangá, muito bonito. Uma boa leitura. Perfeito. Bocha, eu vou deixar você por último. Eu fiquei pensando no que você falou estranho. Eu acho que, sei lá, não é um paradoxo, mas tem um certo conflito se você tem uma percepção de mundo progressista, ou sei lá, na minha perspectiva, principalmente ateu, e caminhar nesse mundo tênue entre um ódio à religião no geral e, tipo, o respeito a elas, sabe? Eu entendo as suas críticas a passadas de pano que Satoku Tonada faz, mas eu acho que no geral ele funciona no sentido mais importante que o Iso. A primeira coisa que você falou, Iso, que é o aspecto humanizado. Eu acho que todo mundo merece ser mais humano nesse mundo, entendeu? Não importa nos absurdos que querer, na minha perspectiva. E a gente tá no momento em que essa humanização das pessoas provavelmente é mais necessária do que nunca, sabe? E é fascinante isso, principalmente no mangá, porque pra mim, mangá, eu sempre penso que ele é esse produto que pra mim, pelo menos, sempre dá uma sensação de espécie humana global, sabe? Tipo, essas histórias que são contadas por pessoas do outro lado do Pacífico, e eu me identifico tanto com elas, e esse mangá não foge disso também. É muito gostoso, é muito divertidinho, tem seus problemas, que nem
Os maiores problemas nem são com isso, são, sei lá, com a caracterização da personagem. Então eu gostei do final das contas, assim. Foi uma boa escolha, Bocha. Termina esse podcast pra gente, como foi pra você revisitar e agora conversar com a gente sobre a Tokutonada. Eu acho que a experiência do Luke, basicamente, mas eu acho que é muito interessante quanto vocês foram puxando assuntos e ver outras perspectivas, assim, legais, principalmente do comentário das religiões que vocês foram fazendo com o tempo. Mas basicamente é um mangá que eu tinha lido ano passado e mesmo um ano depois eu já meio que esqueci todas as coisas, assim. Então, é muito interessante. Vivendo intensamente é difícil lembrar de tudo. Né? Reaprender. Trabalho, né? Fazer o quê? Uhum. Trabalho. É verdade. E aí, então, é muito interessante revisitar e, vamos dizer, a sensação que eu tive é basicamente a mesma que eu tive da primeira vez. E eu acho que vocês definiram muito bem com todas as palavras, que eu não tenho muito a acrescentar, não. Perfeito. Daqui a pouco você vai recomendar um mangá, Bocha, mas só lembrando que semana que vem a gente continua com um mangá enquadrado e vai ser Ghost in the Shell, escolhido pelo Estranho. O que será que nos aguarda? O que será que... Ghost in the Shell, é isso que te aguarda. E um momento importante, tá pra sair a adaptação animada de Ghost in the Shell, né? A gente tá... Mais uma? Não caracteristicamente on timing. Mas parece que a nova adaptação parece que vai ser mais fiel ao mangá, inclusive. Então sim. tá aí. Mas sobe a música que tem recomendação do Bocha. واشتد شوقي وصار أسير خيالي أسير كالأسرى بالبعد عنه طار اشتد شوقي وصار بالبعد عنه طار اشتد شوقي وصار Recomendação da semana é minha. Essa é a sua recomendação, tô bem curioso, Bocha. E minha recomendação é Ghost Hunt. Conhecem Ghost Hunt? Não. Na verdade, ele é um mangá, né, baseado numa light novel. Então, tipo, vamos dizer que ele é meio que um chupinhado de uma coisa muito maior. É um mangá de 12 volumes. Ele é basicamente a história de uma menina, né, que tá no começo ali do colegial. O nome dela é Mai. E ela conhece um cara que é especialista em pesquisas, assim, encontrar pessoas que têm coisas que estão acontecendo, que estão relacionados ao psíquico, a fantasmas, a coisas assim, que se chama Kazuya Shibuya. Quando a Mai se junta a Kazuya Shibuya, então ela meio que começa a se envolver com ele para ir atrás de entender justamente esses fenômenos paranormais, essas coisas bizarras como fantasmas. E aí nesse time se junta vários tipos de pessoas diferentes com habilidades psíquicas, como, por exemplo, um monge budista, uma shintoísta, um padre católico e até mesmo... e até mesmo uma moça lá, aquela clássica celebridade jovenzinha que tem poderes paranormais. Então, o que eu acho que é muito interessante, eu tenho boas questões no sentido, eu acho meio ruim, o meio do mangá, por causa da forma que as coisas... é basicamente um detetive de paranormalidade. Então eu acho que esse momento do meio do mangá, eles fazem alguns casos, vamos dizer assim, que eles são meio esquisitos, mas o começo eu acho muito interessante, como eles vão administrando tudo, e principalmente o último caso, eu acho que ele termina de uma forma muito boa. Eu acho que todo caso é desenvolvido muito bem, e eu acho que principalmente o último caso é o que vale principalmente toda a leitura do mangá, assim. Então, é esse ponto, assim, né, 12 volumes. Então vocês vão passar por momentos que talvez não sejam tão agradáveis no meio, mas eu acredito que é muito bem feito para chegar no final, que é onde realmente compensa pra mim. Eu acho que basicamente é isso, não sei se tem muito a falar. Deixa eu pensar. Vou acrescentar uma informação aqui, eu abri no Manga Updates, e Ghost Hunt é uma adaptação de uma novel escrita por Fuyumi Ono. Fuyumi Ono, autora de Chique. Um mangá que eu acho que eu já recomendei, com certeza. E ele é muito bom, eu gosto bastante dele, gosto do Ryo Fujisaki, que é o autor que desenhou esse mangá. Informação relevante, que ela é casada com
o autor de várias novelas, incluindo Another, incluindo o The Decagon House Murders, que eu já mencionei aqui nesse podcast. Interessante você puxar isso, porque eu acho que o mangá tem uma pegada que não é de terror, ele realmente é uma pegada bem leve, assim, mas ele dá alguns elementos em vários momentos, principalmente por serem paranormalidades, que dão um certo aspecto terrorzinho durante a história. Eu acho bem interessante como isso é conduzido. Eu também tenho uma informação aqui que não é nada relevante. Aqui tem Não é informação. informação. Mas eu confundo muito Ghost Hunt com Zombieland. Tipo, sempre que eu ouço um, eu penso no outro. Tá? Isso não é informação, não. Isso Isso aí É uma é informação- curiosidade. É uma informação sobre mim. Aqui não tem informação. É. Aqui não tem informação. Mas é porque eu assisti o anime dos dois muito um em cima do outro, tipo, 200 anos atrás, então as duas obras meio que viraram um homúnculo grotesco e feio na minha cabeça. Então eu não sei nada mais sobre nenhuma das duas, e as duas pra mim é meio que a mesma coisa na minha cabeça. Faz sentido, Ok. eu acho, talvez. Interessante sua recomendação, Bocha. Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não, mas vale a pena mesmo. Qual é o nome do mangá? Uma última vez então? Ghost Hunt, Ghost Hunt. Caça fantasmas. caça fantasmas, Perfeito. É, literalmente. literalmente. Tá feita então a recomendação. Até semana que vem. Até semana que vem. vem. Semana Até que semana vem. que vem. Até semana que vem com Ghost in the Shell.